fala um pouco desse trabalho da educação parental, da educação respeitosa, do que se trata, o que você acredita. A educação respeitosa, ela é um método criado pela Positive Discipline Association, pela doutora Jane Nelson, e ela modela a relação de pais e cuidadores com os filhos de uma forma muito menos autoritária. Tá. Respeitando as limitações da criança, que a criança não tem o cérebro totalmente formado até os 25 anos. Então, você precisa ser o cérebro regulador, o cérebro maduro da relação. Então, prepara os pais para conseguir dar um ambiente, uma possibilidade da criança desenvolver todas as habilidades dela. De comunicação, de confiança, Então, é assim, se eu fosse te falar, eu ficaria aqui muito tempo, mas é um método diferente. Muita gente fala assim, mas aí eu vou deixar meu filho... Eu não sou autoridade, então? Como assim? Não é. Você fortalece a relação de confiança, de respeito com o seu filho. E aí, o seu filho vai ter em você aquele porto seguro, que ele pode se desenvolver saudável e feliz. Que legal. Se você fosse dar um exemplo prático, assim, de certa situação, como você colocaria... A educação respeitosa. Isso. Por exemplo, você fazer acordos pré-estabelecidos com o seu filho e aí você não precisa gritar, por exemplo, com ele. Se o seu filho já... É claro que você tem que respeitar a fase de desenvolvimento, né? Se o seu filho tem 5 anos, já tá numa fase de entender. E aí você fala assim com ele, filho... Você pode comprar um item no supermercado, é um item que você vai comprar, ok? Tá ok. Quando o seu filho lá no supermercado quiser, não, mas eu quero outro, você vai conversar com ele, por exemplo, não, o acordo pré-estabelecido foi esse. Ao invés de você gritar e ficar desesperada quando ele se joga no chão, você não sabe muito bem lidar. Sim. Ou, por exemplo, um exemplo que eu adoro é assim. As crianças, quem tem 2 filhos, por exemplo, sofrem demais com a ideia de viagem longa, né? E as crianças brigam e gritam e tal. Se você conversa com seu filho, olha, nós vamos viajar. Quando vocês ficam brigando no banco de trás, desconcentra o motorista, coloca a nossa vida em risco antes da viagem. Então, o que eu vou fazer para colocar a viagem mais tranquila e segura? Eu vou levar um livro, ou eu vou pegar meu celular. Se vocês começarem a brigar, eu vou encostar o carro. E aí, vocês resolvem e me avisam. Ao invés de você gritar e falar durante a viagem toda, pelo amor de Deus... No meio da confusão, que eu acho que só piora, né? Exatamente. Você encosta e espera eles se acalmarem. Então, são inúmeros métodos e técnicas e ferramentas que ajudam os pais a lidarem melhor com as situações. Sim. Sabe? Eu acho que é isso que me encantou sobre a educação parental, porque quando eu estava na psicologia, a gente aprende a lidar com os traumas prontos, né? De quando a criança vem cheia de trauma e tal. E a educação parental, ela ajuda os pais a evitarem muito... Criar um trauma, né? Criar um trauma, exatamente.